Agora, Michel, falando sobre o resumo policial, tivemos uma semana muito agitada nessa editoria, uma semana com tentativas e homicídios consumados aqui no litoral do estado. Qual é a primeira informação que você traz para o público de casa? A gente começa então, PR, falando sobre um confronto armado que aconteceu na cidade industrial de Curitiba e que realmente tem algo a ver aqui com o litoral do estado, porque um dos homens que foi morto, na verdade, que seria a vítima de um sequestro nessa situação, era morador aqui do litoral do estado. Então a gente acompanha algumas imagens dessa situação, isso porque então o morador de Paranaguá, identificado como Eduardo Souza, de 21 anos de idade, foi encontrado morto no porta-malas de um veículo na cidade industrial em Curitiba, após então um confronto armado que resultou na morte de 3 suspeitos. A ação da polícia teve início após um relato de sequestro, onde então homens armados teriam invadido uma residência na Vila Sandra e levado um jovem de cerca de 20 anos de idade. As autoridades receberam informações sobre o veículo utilizado pelos criminosos e o possível percurso que eles utilizaram, além também de relatos de disparos de arma de fogo lá naquela região. As equipes então da Rony foram até o local indicado, cercaram a região e encontraram o veículo ocupado por 3 suspeitos. O motorista não acatou a ordem de parada, resultando em uma perseguição em alta velocidade, que culminou em um acidente. Os criminosos acabaram batendo o veículo em um barranco. Durante o confronto, então, subsequente, 2 ocupantes do veículo foram, então, mortos e armas de fogo foram apreendidas nessa situação. Ao realizar buscas no interior do veículo, os policiais descobriram o corpo de Eduardo Souza, que estava algemado, encapuzado e também com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. O terceiro suspeito, que havia fugido, foi localizado em uma área de mata fechada, onde um novo confronto ocorreu, resultando também em sua morte. Os corpos dos 4 envolvidos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Curitiba e o corpo de Eduardo Souza foi sepultado aqui em Paranaguá. A polícia suspeita que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas na região ali da cidade industrial de Curitiba e o inquérito da polícia foi aberto para investigar o caso. Inclusive, Michel, com essa onda de violência aqui no litoral paranaense, inclusive também com pessoas aqui do litoral sendo vítimas de violência fora dessa região, aconteceu uma importante operação, a Operação Cidade Segura 4, para garantir, então, o restabelecimento da segurança nessa região do Paraná. Como é que foi essa ação conjunta envolvendo diversas forças de segurança? Inclusive, a gente já falou um pouco sobre a Operação Cidade Segura 4 na sexta-feira passada, durante aqui o resumo policial. As equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar, a Polícia Penal também, já estavam nas ruas, já fazendo essa grandiosa apreensão que aconteceu principalmente na cidade de Matinhos. Então foi na manhã da última sexta-feira, quando essa grande operação policial, denominada então Cidade Segura 4, culminou em um confronto armado nas cidades de Matinhos e também na cidade de Itapema, no estado de Santa Catarina. Com mais de 350 policiais envolvidos nessa ação, incluindo inclusive unidades caninas e de apoio aéreo, a operação abrangeu não apenas Matinhos e Itapema, mas também outras cidades como Paranaguá, Colombo, Jaraguá do Sul, entre outras. No total foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, além também de 15 mandados de prisão e armas apreendidas, dentre elas uma metralhadora. Em Matinhos, durante a operação, um confronto armado foi registrado nos bairros Tabuleiro e Mangue Seco, e nessa ação 4 indivíduos foram mortos. Eles foram identificados como Fábio do Nascimento, de 40 anos, John Lucas dos Santos, de 25 anos, Leandro Cardoso Belarmino, de 36 anos de idade, e Leonardo Viana Pereira, de 30 anos. Na cidade de Itapema, em Santa Catarina, a operação conjunta entre a Polícia Militar do Estado catarinense e também o Batalhão de Operações Especiais do Paraná teve mais um confronto, ali teve mais um desfecho também com este confronto armado na rua 420, no bairro Morretes. Nessa situação, Marlon Alcântara, de 33 anos de idade, natural da cidade de Matinhos, foi morto então no confronto. Diversas pessoas presas, confronto armado que acabou culminando então em suspeitos mortos pelas equipes da polícia, mas um saldo bastante positivo, uma operação grandiosa na cidade de Matinhos principalmente, Pierre. Pois é, e esse tipo de operação costuma resultar, de fato, na redução da criminalidade
aqui no Paraná. O litoral como um todo, né? Mas em especial aqui nas cidades de Matinhos e Paranaguá. Agora, Michel, falando sobre um homicídio que aconteceu aqui no litoral do estado, um homicídio porque, infelizmente, a gente não consegue passar uma semana aqui sem trazer esse tipo de notícia. Como é que foi esse homicídio que aconteceu na região do Bom Retiro? Exatamente, PR. Essa situação, inclusive, num primeiro momento acabou caindo como morte natural, porque uma senhora, então, de 67 anos de idade foi encontrada morta no banheiro de sua residência, mas depois, com a investigação da Polícia Civil, acabou chegando num homicídio. Então, a Polícia Civil do Paraná, inclusive, já divulgou, na tarde da última segunda-feira, a foto de um homem de 18 anos de idade, suspeito, então, da morte, o feminicídio que vitimou Idalina Pereira, de 67 anos de idade. O crime ocorreu no dia 8 de dezembro, na última sexta-feira, no bairro Bom Retiro, na cidade de Matinhos. Ele então foi identificado como Alifer Pereira Alves, de 18 anos de idade, e ele está sendo então procurado pela Polícia Civil. Então as equipes da Polícia Civil divulgaram a foto deste suspeito de 18 anos de idade, ele que seria usuário de drogas, inquilino da vítima, estava devendo alguns aluguéis. E essa cobrança de aluguel teria então motivado aí este homicídio, essa morte. Inclusive algumas imagens que a Polícia Civil conseguiu mostravam este homem de 18 anos de idade saindo da casa então da vítima, ele que estava vestindo uma camisa azul. Até agora ele ainda não foi localizado, Pierre. E vale reforçar sempre, se você tem qualquer informação sobre o possível paradeiro do autor desse crime, informe imediatamente a Polícia Civil, porque assim você tira de circulação uma pessoa que apresenta uma alta periculosidade. Você viu que ele foi capaz de tirar a vida de uma pessoa porque estava devendo, supostamente por isso, né? Que estava devendo aluguel. Então, fique atento. Se você sabe onde essa pessoa está ou se, de alguma forma, você colabora para que ela seja escondida, informe imediatamente a Polícia Civil. Agora, Michel, tivemos também uma tentativa de homicídio aqui na cidade de Paranaguá, na Vila Paranaguá. Como é que foi esse caso? E por que a gente não consegue passar uma sexta-feira sem trazer esse tipo de notícia? É uma região bastante violenta, né, PR? Os estudos mostram que, de fato, houve uma redução desse tipo de crime em todo o estado do Paraná, exceto aqui no litoral. Então, acontece muito homicídio, muita tentativa de homicídio e a gente não consegue, de fato, passar uma semana sem registro de homicídio e de tentativas. A gente fala agora, então, de um homem que foi alvejado por disparos de arma de fogo nas pernas e ele foi encaminhado na madrugada da última quinta-feira por uma equipe do SAMU para a emergência do Hospital Regional do Litoral. O atentado a tiros aconteceu nas proximidades de um pátio de caminhões na região conhecida ali como Estrada do Correia Velho, no bairro Vila Paranaguá. 2 homens que ocupavam uma bicicleta atiraram na direção da vítima e depois eles fugiram. 4 tiros acabaram então atingindo este homem. Pela informação que a gente tem até agora, a Polícia Militar ainda não conseguiu localizar os atiradores. Bem, não quero chover no molhado, mas se você tiver informação, acione a Polícia Civil. Michel, obrigado pela participação. Que na próxima sexta-feira, e dessa vez eu sinto que na próxima sexta, não teremos tantas notícias como tentativa de homicídio ou homicídios aqui no litoral do estado. Pelo menos eu venho com essa sensação. A gente conversava ontem, você também, né? Falava, não, acho que agora a gente vai ter uma região mais segura. Então a gente torce para que isso de fato aconteça. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no estúdio. E agora você vai para a rua, né? Para poder cobrir esse acidente e trazer informações ao longo da programação da TVCI, né? E, PR, eu tenho até já um porquê que essa próxima semana pode ser mais tranquila. A partir desse final de semana, começa a Operação Verão, de fato, aqui no litoral do estado. Então, um efetivo maior das equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, como sempre é tendência, a partir aí da segunda quinzena de dezembro, tende a ser mais tranquilo aqui no litoral do estado. A gente torce assim, pelo menos. Essa é a torcida de todos nós. Um abraço, meu querido. Valeu, PR. Bom final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.